Beleza, acho que agora começou. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos e esta aqui é a segunda temporada de Sessões de Engenharia. E o tema que a gente vai tratar aqui é sobre IA generativa e o nosso ponto de vista de mercado, quem trabalha com mercado, trabalha aqui na área de operações e desenvolvimento relacionado a esse assunto. E aí eu chamei para conversar aqui o Fernando Ick e o Caio Ramit. Eu vou deixar eles abertos aí para se apresentarem aí. Vamos lá, começa pela ordem alfabética. Sou eu. Bom, atualmente eu sou head de production, o pessoal vai chamar de production engineer, mas também vai chamar de plataformas internas numa fintech famosa no Brasil. Já contribuí para projeto open source, já trabalhei de tudo um pouco, já fui de tudo, imaginar. Só para resumir, para a gente ir logo para o tema. Para ajudar aqui, para dizer que eu sei alguma coisa, eu fui CTO de uma startup de visão computacional e NLP. Então, talvez eu acerte alguma coisa sobre AI generativa. Bom, me chamo Caio, sou programador, desenvolvedor net. Também venho de uma história aí de open source, investi muito com open source, também já contribuí com projetos open source. Mas hoje em dia, né, minha stack é ASP.NET, trabalho com programação web, as coisas que são relacionadas em volta disso. Não tenho muita experiência com IA generativa, né? Então eu estou vendo hype, mas meu conhecimento é pouco a respeito disso. Eu queria começar falando o assunto que diz respeito à automação dos nossos trabalhos no dia a dia. Quando eu vejo esse tema de IA generativa, ChatGPT, etc., eu fico meio reticente. Na prática, isso pode servir como uma ajuda para o nosso dia a dia, para quem está trabalhando, quem está desenvolvendo, etc. Assim, puxando para o lado da automação, quando a gente tem as coisas mastigadas, então, por exemplo, eu estou trabalhando com a cloud, então tem muitas coisas na cloud que está mastigada, tem muitos conceitos que vem fácil para a gente e estão meio subentendidos, né, em cima dos serviços que a gente dá suporte, a gente dá manutenção, etc. E que eu vejo que, mesmo para quem trabalha com cloud, a gente acaba perdendo os fundamentos. E nós estamos para a jornada para alcançar o fundamento. A gente está longe, assim, como comunidade, a gente não está tão próximo assim, de alcançar os fundamentos. A ajuda que a gente pode ter com IA generativa, o Copilot ou o ChatGPT, é uma coisa que vem depois disso. Tipo, teoricamente, o lado bom é uma coisa para ser aproveitada depois disso, porque a pessoa, quando está trabalhando com uma IA generativa, ela tem que criar os prompts, né? Ela tem que fazer as perguntas corretas, né? Para ter o resultado mais adequado. E aí eu queria saber o ponto de vista de vocês relacionado a isso. É uma coisa boa, assim, que tudo bem, que ela pode atropelar essa jornada que a gente ainda não fez dos fundamentos? Ou vocês acham que não tem jeito, tipo, é uma coisa de mercado e a gente vai ter que se virar para começar a usar, etc. Uma pergunta antes da pergunta. O que você entenderia onde a gente deveria olhar os fundamentos? Não precisa ser IA generativa, mas olhando talvez para a galera que deve estar assistindo, que é mais relacionado à infraestrutura, operação, um exemplo comparativo para o pessoal entender. Por exemplo, conceitos de DNS, como os serviços funcionam, a pessoa entender os conceitos do serviço de rede, das camadas lá, OSI ou da PDP, como é que funciona cada protocolo, os principais protocolos que são servidos numa cloud, por exemplo. E aí, como lidar com os problemas, né? Tipo, minha aplicação está dando problema aqui e eu tenho que identificar o problema, a razão do problema, mas eu não tenho conhecimento a nível de rede, por exemplo. Isso é só um exemplo. E aí, tipo, se eu tivesse lá uma IA generativa para me auxiliar especificamente para esse tipo de problema de rede e eu usar essa ferramenta para ajudar a resolver problemas relacionados a isso, por exemplo. Esse é um exemplo, assim, no cenário do que eu estou falando. Não sei se ficou claro. Eu acho que eu entendi. É mais ou menos assim. Pedir para a IA gerar para mim uma solução ponta a ponta, gerou, mas está dando um gargalo. Onde eu vou atuar se não fui eu que fiz? Né? Onde é que pode estar o problema? Eu vou ter que fazer o que eu deveria fazer no começo, que é ir do início ao fim, olhando e para entender onde é que está o gargalo. Seria mais ou menos isso? Sim. Entendi. Eu posso esse dar é um exemplo, né? Aqui? Eu acho assim, isso está surgindo muito, assim, eu vou dar uma visão de programador, né, quem está aqui na ponta, né? Isso está surgindo muito, o pessoal tá falando muito desse processo e, assim, tem várias questões dentro, né? Primeiro a grande base de dados que eles usam, né?
eles conseguiram de uma forma que ainda não foi discutida se eles deveriam ou não conseguir daquela forma. Então a gente vai ver ainda um problema que vai surgir a respeito disso. Mas a respeito, por exemplo, como programador, né, o pessoal costuma falar assim, eu, Caio, não gostaria, né, de escrever de entregar um código que não foi escrito por mim, né, eu não gostaria. Mas aí alguns chegam e falam assim, mas você não precisa fazer todo o código. Tem uma área que você poderia pedir para que a IA, o ChatGPT, seja lá quem for, rode GPT, porque sempre tem alguma coisa que vai surgir, né? Faça para você. E um exemplo que eles deram era teste, né? E eu fiquei assim, bom, beleza, né? Teste faz sentido, porque realmente é uma parada massiva, etc. Mas depois eu pensei o contrário. Eu fiquei pensando, se eu entregar uma classe para o ChatGPT, ele vai me entregar os testes em cima desse cara. Mas eu não teria, por exemplo, ele estaria fechando o meu código, né, de um processo onde ele está testado, beleza, mas só que eu não teria feito uma etapa importante do teste, que é parar e olhar para o código tentando identificar possíveis erros, né? Eu não sei se o ChatGPT faria esse processo, entendeu? Então, assim, na minha visão, até mesmo para usar como um teste, eu não gostaria, porque na hora que a gente está no processo de criar o teste, por mais que seja massivo, algumas coisas são massivas, você tem algumas epifânias lá na hora do tipo, e se eu inserir tal dado nesse objeto, o que vai acontecer? Vai quebrar, eu estou tratando? Não estou. Será que o ChatGPT faria isso? Assim, eu a princípio, né, eu sei que muitos podem encaixar também isso no seguinte, né? Isso seria reinventar a roda. Você está reinventando a roda agora que a gente tem uma ferramenta que entrega todo o código para você. Você fazer ele é reinventar a roda. Mas eu, Caio, no meu ponto de vista como programador da ponta, eu ainda não gostaria de automatizar o meu processo por um chat GPT da vida. O que vocês acham? Polêmico. Como qualquer coisa que está no começo, que o pessoal está usando de uso geral, ela não vai ser muito assertiva sobre as coisas. Então, você tem que ter um nível de conhecimento para poder gerar algo que funcione. Então, até eu sempre dou um caso assim, se você pedir para ela fazer, considerando que a gente faz TDD, faz uma função que retorna esse tipo de situação, uma função de teste, né? Faz um teste considerando esse cenário aqui, com essa saída, com essas exceções, ela até vai fazer. Mas se você não tiver algum conhecimento para poder dizer, putz, mas esse método está errado, ou esse método vai quebrar, essas coisas vão acontecer, ela não vai resolver isso para você. Então, é muito bom como um scaffolding, por exemplo. Assim, em vez de ser algo de um serviço inteiro, mas de um contexto bem específico. Para uma pessoa que está aprendendo, ela também pode ajudar, porque em vez de você olhar no Stack Overflow trilhões de comentários sobre uma função, um método que você está desesperado procurando, ela vai entregar algo mais próximo do que você quer. Quer dizer que vai acertar? Não, como alguém fazendo um copy-paste do Stack Overflow e vou ver se vai funcionar, se funcionar, você sai correndo para o abraço. Então, a minha perspectiva é que talvez não ele, outras AI generativas ultra especializadas, elas realmente vão entregar algo que gere valor para quem está ali no dia a dia. Seja numa questão de observabilidade, seja na inspeção de um código, por exemplo, não o ChatGPT especificamente, mas coisas que usam bastante NLP, e vai olhar e falar assim, opa, cara, se você não tem essa função desse jeito aqui, estou exagerando aqui, mano, você pode dar um estouro de pilha, por exemplo. Eu fui mais longe agora, Não tem problema, bem por aí mesmo. Mas assim, voltando para a questão dos fundamentos, isso que vocês falaram, por exemplo, isso que o Wiki citou agora, a pessoa ela tem que ter o conhecimento, né, o conhecimento básico, fundamento para ter senso crítico sobre aquela saída lá da IA generativa. E quando eu falei de jornada, estou falando exatamente nisso. Nessa jornada, para alcançar esse conhecimento de fundamento. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Fernando Wiki, antes de a gente começar a gravar aqui, sobre algumas linguagens de programação, né? Então, tem linguagem de programação que trabalha com garbage collector e tem linguagem que não trabalha com isso. E isso é um conhecimento básico de quem vai começar a trabalhar com a tecnologia. E a gente estava conversando sobre uma situação que a equipe não sabia. Então, tipo assim, não sabia que a linguagem tinha garbage collector ou que o problema poderia estar lá. Então, o meu medo, assim, o que eu comecei falando, puxando essa pergunta para vocês, porque o meu medo é que eu enxergo que a gente como comunidade, né, os profissionais como comunidade, a gente não tá nem na metade do caminho dos fundamentos, porque
muita coisa são jogadas para a gente, né? Como o Ick estava falando comigo antes de conversar. Usa aí o Kubernetes, usa aí, sei lá, essa tecnologia, usa essa linguagem de programação, etc. Isso é jogado para a gente vai... E hoje em dia existe um certo tipo de automatização, um tipo de automação na cloud que já entrega as coisas fáceis para a gente. E isso já gera um problema para a gente. Já distancia a gente dos fundamentos. Né? E esse é meu ponto de vista. Assim, por isso que eu fico meio reticente. Né, o Inferlec até fica me zoando. Pô, o Carlos não gosta de IA generativa, não gosta de ChatGPT. E o meu ponto de vista é que a gente ainda tem que preencher esse caminho aí como comunidade dos fundamentos para depois pensar no que esse tipo de tecnologia pode agregar. E aí entra a minha outra pergunta para vocês aí. Porque o meu medo é o seguinte, será que esse hype esse hype sobre IA generativa é uma tecnologia consistente, alguma coisa que mesmo que seja hype, vai pegar no mercado, vai entrar no nosso dia a dia? Ou é uma coisa que nem blockchain, por exemplo, que não pegou, né? Coitado do blockchain. Coitado do blockchain. É uma coisa que era um hype muito grande, mas na prática Monstro. Não entrou de forma consistente no nosso dia a dia. Isso não faz parte do... É uma coisa bem, bem específica, ficou um nicho em separado, não ficou aquilo que a gente estava imaginando na época. Essa é a minha outra pergunta. Acho que de uso geral, talvez não vingue do jeito que está hoje. Mas aí, assim, não consigo dizer, mas eu acho que eu travei, não voltei. Acho que quem vai ter sucesso maior é quem tiver aquelas bem focadas para nichos específicos. Que aí eu não consigo ir muito além, né? Então, tipo, me traz vou falar, cozinheiro amador, me traz uma receita para um bolo diet com essas características. Então, acho que a interface que hoje a gente usa, que é o Google, que acho que talvez a gente possa olhar para um outro prisma, os buscadores que tradicionais, eles têm vários, as empresas usam vários hooks ali para conseguir que a página deles apareça na frente. Então, hoje, quem é que consegue achar na primeira página de uma pesquisa a resposta que precisa? Tá bem mais difícil hoje, porque aparece um monte de propaganda, aparece um monte de coisa que não é exatamente aquilo que você está procurando. É provável que, aí o Bing está experimentando, que coisas desse tipo melhorem. Mas de novo, é uma coisa bem específica. Eu chuto que coisas específicas realmente vai resolver bem. Agora, coisas generalistas demais, tem que ter uma quantidade de informação para você gerar os modelos que é muito caro. E aí a gente entra em outras coisas do tipo, será que quem está treinando, né? Porque é a parte mais polêmica, que está todo mundo escondendo, assim, todo mundo não dando visibilidade, né? A maioria não está dando visibilidade, quem treina aquilo, ela está treinando com a ética, a melhor ética, considerando os viés de racismo, preconceito e outras coisas que geram bias no geral. Então, no que você fala de fundamento, você acaba entrando, quem vai entender sobre essas coisas, entrando em mais na discussão, será que a massa de dados que eu estou usando, ela é boa mesmo? Eu concordo com o Fernando, né? E um adendo aqui, né? Antes de eu continuar com a minha frase. Eu nunca acessei o chat GPT. Eu acho que eu sou um dos poucos que até hoje nunca cheguei lá, nem sei para onde é que vai, nem sei como é que entra lá, né? Mas eu concordo com ele que da forma que está generalista, é mais para marketing mesmo, né? Eles chegaram, apresentaram a ideia, né? Do tipo, temos um cara que entrega uma resposta muito mais inteligente do que antigamente, né? Beleza, ótimo. Mas ele também ele tem falhas, né? Muita gente viu aí durante uma série de tempos aí, os brasileiros, inclusive, conseguindo contornar algumas pequenas travas, né? Mas eu acredito que o futuro disso daí é mais específico, né? Por exemplo, um exemplo disso era na parte de segurança, os IDS, né? Que é o que detectam intrusão e tudo mais. Eu acredito que um IDS ligado numa inteligência artificial vai ser uma coisa fantástica, né? Que ele vai poder ir à frente, né? E ser muito melhor, né? Inclusive, acredito que em fintechs isso daí deve ser interessante também para fraudes, né? Você tem lá um mecanismo mais inteligente para detectar fraudes mais rápido que o atual, vai ser fantástico, né?
Mas, assim, da forma generalista, do tipo, como se ele fosse um parceiro seu do seu lado, que ele está ali para palpa toda a obra, eu não confio nisso daí, não. Mas, por exemplo, em questão do Bing, né, da forma com que você pergunta para ele, com que ele responde, legal, pô, bacana, o Google está aí para ajudar. Mas eu não vejo. E, assim, até então, é como dizem, né, não tem almoço grátis, né? Até então isso está grátis, né? Mas quando chegar a fatura, aí é que o pessoal vai rever de fato a necessidade, né? Tanto para você colocar para um programador, só o próprio Copilot é caro, né? Se você for observar, assim. Não é viável para uma empresa que está começando, uma startup. Não é viável você ter um Copilot para cada programador, na minha visão, né? Então, assim, a gente ainda vai ver esse cenário mudar e muito. A gente não sabe para onde é que ele vai. A gente não sabe se ele vai ter um hype final como foi o do blockchain, né? Que o blockchain é uma tecnologia legal, cara. Ele só é mal utilizado, né? A gente não sabe, mas eu também chutaria que esse hype atual, ele vai ficar morno e depois vai vir um outro, mas futuramente essa tecnologia ela vai voltar específica em alguns pontos. Tem um meme que diz aí que o blockchain é o novo XMPP, né? Que XMPP é tipo um mensageiro, né? Um padrão de mensageiro que é muito bom, uma tecnologia muito boa, mas não vingou, né? Inclusive, você falou de XMPP, que ele relembra chat, né? Tá aí uma aplicação legal para uma inteligência artificial, né? O próprio Mastodon, né? Mastodon é legal, uma rede federativa. Essa parada de rede federativa é uma tecnologia muito legal. Qual é o problema dele, né? Como a gente se liga às outras redes federativas, né? Então, você tem que se ligar lá naquele hub, que todo mundo se conecta e tudo mais. Imagina se tivesse uma IA que ficasse por todas as redes para ela determinar qual é a rede que realmente é importante para você ou não ali na sua rede federada, né? Seria muito melhor do que o administrador ter que manualmente se linkar no relay, que o relay tem outros. Então, assim, isso tornaria por exemplo, a rede federada, que hoje não é atrativa por causa do relay, tornaria ela federativa porque ela ficaria um ser vivo praticamente. Mas aí entra um problema, né? Quem é que vai controlar quais são as redes federadas que vão entrar ou não pelo critério da IA, né? Então é um assunto muito espinhoso, né? Para a gente achar já que ele chegou para ficar. E o ponto de vista de vocês, assim, até onde vocês conseguem enxergar, relacionado a outros tipos de IA que já existem, né? No mercado, mas não são tão difundidos, né? Assim, tem muita IA relacionada com essa parte que o Caio falou, parte de segurança. Quando eu trabalhava na Semantic, você tinha a Semantic tem vários produtos, tem vários IAs diferentes, né? Tinha uma lá que era para autenticação, né? Tipo, para verificar a biometria da pessoa, né? Tipo, existe uma fraude, uma forma de fraudar o reconhecimento facial, o que os fraudadores faziam? Eles gravavam um vídeo e, tipo, mesmo a pessoa se autenticando com o vídeo, olhando para frente, olhando para o lado, olhando para o outro, eles conseguiam gravar esse tipo de vídeo e colocavam o vídeo, né? Um tablet ou um aparelho com uma resolução muito boa e o vídeo conseguia destravar, né? E lá a gente tem, na realidade, né, pessoal, que tem uma IA que ela percebe quando é vídeo, né? Pode ser a melhor qualidade que for, a IA ela consegue perceber e não deixa a pessoa autenticar. Eu queria saber o ponto de vista de vocês, assim, essas IAs, sob meu ponto de vista, essas IAs que já existem, e são muito usadas no mundo de Big Data, eu acho que elas têm uma importância, do meu ponto de vista, maior. Assim, elas geram mais valor, têm uma importância maior do que essas generativas que estão pegando no mercado, e eu queria saber o ponto de vista de vocês, assim, se vocês acham que a tendência é ter uma fusão entre as duas, né? Essas que são mais difundidas aí, que estão no mercado, ou vocês acham que essas IAs que já geram valor, que estão mais próximas ao nosso trabalho, elas não precisam do aprendizado que vai acontecer lá na outra, na generativa? Difícil, então. Todas as minhas perguntas são difíceis. Não, do ponto de vista, é só o ponto de vista de vocês. Você está inspirado. Mas elas têm, provavelmente elas vão ter uma tendência de ir no caminho de ser generativa. Porque nesse tipo de caso, que está relacionado à fraude, ela tem a ver com inspeção e verificação. A diferença, no final, é que o que é incomum é que você precisa de ter um conjunto de uma massa de dados
grande para fazer esse tipo de detecção. Nesse tipo que você citou, você tem que ter um conjunto grande de informação para treinar o modelo. Quando a gente está falando de generativa, você está dizendo que ela vai gerar, a grosso modo, templates, escopos que vai atender a uma outra pessoa, que ela assim, não vou escrever, vou pegar um exemplo, que um colega me desafiou, falou assim, por que você não faz um teste? Pede para o ChatGPT escrever um roteiro e põe uma voz dessas vozes generator de IA fazer. Aí eu fiz o teste, eu pedi para gerar o texto, como se fosse o apresentador. Claro, tirando gramaticamente, ela escreveu muito melhor que eu. Gramaticamente. Tem imprecisões ali? Tem imprecisões, porque tem a ver com o que ela foi treinada. Mas, é questão de eu arrumar ali algumas coisas, e a hora que eu botei na voz, por que eu vou ficar falando no podcast? É só pegar o cara e falar assim, que é mais louco ainda. Não, eu quero fazer entonação engraçada, eu quero fazer entonação séria, de narrador. Tinha. Então, quando você olha nessas outras perspectivas, assim, que está além do nosso dia a dia como pessoas de tecnologia, tem uma infinidade de possibilidades que melhora a produtividade da pessoa ali, em vez de escrever um texto do zero. Mas eu acho que tem um ponto que, para mim, eu vi pouca gente discutindo no final. O quanto é inclusivo, porque eu, enquanto startup, acho que até o que o Caio falou do custo do Copilot, que eu sou uma startup que eu estou começando do zero. Eu sou um desenvolvedor que sai da minha empresa e vou montar uma startup começando do zero. Não tem como eu não criar qualquer coisa que não tenha a ver com geração de dados, seja do ponto de vista de verificação e inspeção, como o Carlos comentou, o Senogueira comentou, da Semantics, ou no caso de Copilot, ChatGPT, etc. Assim, o quanto eu consigo entrar no mercado? Olhando aqui, eu estou percebendo, talvez seja, aí vocês me corrijam, que eu estou vendo uma barreira de entrada para qualquer empresa que você não saber lidar com isso. Mesmo sabendo lidar, seu custo vai ser alto, porque você tem que lidar com uma massa de dados para treinar, para competir em nichos bem específicos. Eu concordo com isso daí. Se vingar realmente, né? Se realmente isso virar uma tendência, se já é difícil você entrar em mercado hoje, não, ainda mais na nossa área de tecnologia, amanhã vai ser pior ainda, né? O cara vai ter que já entrar com um aparato que às vezes ele não consegue bancar, né? Então, complicado desse ponto de vista aí. Não é interessante, não seria interessante para a gente, porque geraria um monopólio, né, das grandes já. Quem se consolidou, quem não se consolidou não entra mais, né? Então, mas aí isso é parte do assunto espinhoso, né? Esse é um dos pontos, né? Esse assunto vai render muitos espinhos ainda. Tem muitos pontos para olhar. E o que é engraçado nesse meio aí é que, tipo, por exemplo, tem as versões, né, por exemplo, pegando como exemplo o ChatGPT. Eu estou falando IA generativa no geral, mas vou pegar o ChatGPT como exemplo, que as versões, a cada versão nova, o custo para gerar essa versão está menor. Né? Tipo, era não sei quantos milhões, a versão 3 era não sei quantos milhões, aí a versão, sei lá, as versões mais novas custam, sei lá, nem $1.000, por exemplo, para fazer. E isso já aproveitando o que as outras versões anteriores conseguiram aprender e etc., para poder evoluir as versões mais novas. O que eu fico pensando, o que seria interessante para mim, o que agregaria valor de fato, que eu ainda não consigo enxergar, eu, Carlos, eu conseguir trazer esses ganhos para os nossos problemas do dia a dia, entendeu? Assim, não estou falando só da questão do Copilot, né? Tem a questão, por exemplo, eu estou falando de, por exemplo, otimizar o uso de recursos de um cluster Kubernetes, ou então a forma da IA trabalhar dimensionando ou redimensionando os meus clusters, os recursos do cluster, por exemplo, e eu não consigo enxergar isso assim. Eu acho que isso seria uma coisa legal e, enfim, falando o que eu gosto de falar, problema do mundo real, né? E assim, que nem eu estou falando, do meu ponto de vista, nesse momento eu não consigo enxergar. Eu tenho muitos amigos, tem o Luiz, o próprio Fique, eles conseguem enxergar, né? Que nossa, isso me ajuda no meu trabalho, isso ajuda nas minhas testes. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa boa. Eu consigo enxergar com o mesmo problema gerado como eu falei, pela cloud, né? Pelo que já vem mastigado da cloud. Eu acho que essas coisas afastam a gente dos fundamentos, assim,
Eu acho que, não sei, acho que deveria ter algum tipo de... A empresa que queira trabalhar com isso tem que ter um tipo de governança diferenciada. Enfim, esse é o meu ponto de vista. Eu ainda não sou tão otimista, e é que nem eu falei no começo, eu acho que a gente tem que procurar entender os fundamentos ainda, porque eu acho que do jeito que as coisas estão hoje em dia, afasta a gente do fundamento. Pode falar, fique. Não, acho que, né, pegando um pedaço que você está falando, no ponto de vista das organizações, das empresas, tem de governança, você tem aí a internet, tem um monte de informação. Então, você vai treinar, provavelmente, muitos dos dados que estão por aí. E aí, muitos desses dados têm copyright. Que pode ser fechado ou pode ser aberto. Então, as empresas, vamos supor, eu sou uma empresa, vou voltar de novo à receita de bolo, mas que faz receita de bolo. Então, para eu treinar, eu tenho que pegar um monte de receita na internet. Que a maioria dos sites que tem receita tem copyright. Então, onde eu vou pegar essa informação para fazer o treinamento para IA responder? A informação que está lá tem copyright. Assim, eu estou violando algum copyright que está relacionado a um direito autoral? Então, quando a gente está falando dessa montanha de dados que tem que ser treinado, a gente acaba entrando nas empresas numa discussão de governança que beira muito próximo a questões de, não só de copyright, mas também a questão de patente. Nada impediria eu bater numa patente e ler e retornar, eu bater assim, né? Eu fazendo o treinamento do modelo de uma IA generativa que eu estou criando do zero, bater e retornar, cara, isso que você quer é esse negócio. Patente, principalmente patente troll, ela é tão genérica, tão ruim, que a IA não sabe que aquilo ali é uma patente troll. Não sabe. Se você não diz para ela, não olha aqui. Então, acho que o problema, ele acaba se tornando maior quando você olha na perspectiva de quem é o responsável legal daquilo. Concordo com isso daí. Eu acredito que essa massa de dados que hoje eles têm para treinar os modelos deles, eles conseguiram e tem muito copyright em cima disso. E ainda vai ter uma regulamentação. A gente ainda vai ver os países regulamentarem de uma forma que vai diminuir o tanto de dados que esses modelos vão ter, né? E aí eu acredito que esse IA genérico ele vai se dissolver aos poucos, né? Mas na questão de uma IA mais... Assim, eu acredito sim que o ChatGPT possa dar mais produtividade para a pessoa e tudo mais, mas Caio, eu não gosto, eu prefiro fundamentos, né? Eu sei que algumas pessoas podem falar de novo, né? Você tá reinventando roda e tal. Não é mais uma questão de você querer saber mesmo, né? Ao ponto de quando você realmente souber, você pode se dar o luxo de deixar uma automatização fazer por você, você analisa, realmente isso aqui era uma coisa que eu faria, beleza. Né? Ou então que você consiga detectar esses pontos aí, cara, esse código aqui eu acho que não poderia entrar na empresa que eu trabalho, né? Mas eu acredito que a gente está olhando para o ponto de vista dessa inteligência artificial de uma forma errada, mas por quê? Porque é marketing, né? Eles estão jogando marketing para a gente poder comprar a ideia, para depois eles poderem cobrar a ideia da gente, né? Mas eu acredito que ela tem muito futuro, sim. O Carlos estava falando, mas essas específicas, será que elas vão evoluir para essa nova tecnologia? Eu acredito que sim, eu não sou um entendedor, eu entendi a diferença de você treinar um modelo específico para você pegar um cara que não tem um modelo específico e perguntar, né? Eu acho que tem coisas que elas podem ganhar uma com a outra, mas eu acredito que a gente está olhando para a inteligência artificial de uma forma errada. Por exemplo, vamos botar um caso polêmico aqui, né? A gente teve esses problemas aí desses grupos de pessoas em fóruns, 4chan da vida, fazendo essas coisas horríveis aqui no Brasil, né? Pô, se a gente tivesse uma IA, de fato, que passasse por todos esses fóruns aí, detectando conversas estranhas e alertando a polícia, isso daí não seria legal? Seria muito da hora, entendeu? Alertando, né? Tipo assim, alertando, tipo, fica de olho, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, isso é interessante. Mas não é uma coisa que as empresas grandes, as grandes empresas podem vender, né? Não vão ganhar dinheiro com isso, né? Então, por enquanto, a gente não tem, mas eu adoraria ver uma tecnologia voltada para esse problema, em vez de uma tecnologia que fique me dando códigos de testes. Cabe a nós, né? Cabe a nós fazer essa tecnologia também, né? Assim, naturalmente a gente vai saber futuramente como é que a roda vai funcionar, né? Já deve ter um grupo de pessoas fazendo a mesma coisa, só com tecnologia aberta e tudo mais, e uma hora a gente vai ter uma tecnologia aberta tão potente quanto essas do Bard, do Google, do Azure. É natural, né? Esse crescimento do pessoal do nosso lado aqui do software livre.
E quando tiver, cabe a nós pegar e implementar essas coisas também, né? A gente não pode esperar. Sim. Também. Só acho que a gente tem que tomar cuidado que tem coisas aí que tem o nome de Open, que você vai ver a licença não é Open. Tem que tomar cuidado aí, Open Bank, Open AI, né? Tem pessoal da nossa área tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí, né? É verdade. E tem muita pegadinha aí, viu? Assim. Isso é um ponto, isso é uma conversa que poderia ser feita depois, né? O como que as empresas se apropriaram do software livre, né? A gente meio que perdeu um espaço, né? Se você observar por esse lado aí. Tem muita coisa que parece que é open, mas não é. É open só até os 5 primeiros usuários, né? Depois disso você tem que pagar. Tá lá e a gente não vê. A minha visão sobre isso é que, tipo, o que não é open não se sustenta, cara. Assim, a gente pode até tentar enganar a gente e tal, mas eu acho que não se sustenta. Eu não consigo enxergar longevidade nessas coisas aí. Geralmente, um bom exemplo disso é o MongoDB, né? MongoDB, depois que fechou lá, mudou a licença, tá perdendo mercado. Eu acho que quem pretende ir para esse lado, né, ou fazer uma guinada na carreira, aí entra a minha próxima pergunta, né? Quem trabalha com DevOps ou desenvolvimento pretende dar uma guinada para essa área aí, tem que tomar cuidado com essas ferramentas aí que tem licenças estranhas. E aí entra a minha pergunta, assim, vale a pena, quem tá vendo a gente aqui, quem está começando, olha, eu vou focar minha carreira nisso, vou focar minha carreira em IA generativa, né? Eu devo confessar que um dos motivos de eu ter puxado esse assunto aqui as certificações relacionadas a isso, que foram lançadas agora pela Google, que estão de graça, e eu fiquei meio balançado, assim, fiquei me questionando, até falei com o Ike, cara, será que eu faço isso? Será que eu perco meu tempo? Não perder tempo, assim, que eu dedico meu tempo para fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de certificação? Será que vale a pena? E aí, essa é a minha pergunta para vocês. Será que vale a pena, assim? Eu acredito que isso eu estava até pensando isso hoje, né? A respeito dessas, por exemplo, o pessoal estava perguntando, o ciclo de startup de emissões de massa vai acabar? Não vai, né? Porque daqui a pouco vai surgir um novo buzzword, novas startups vão crescer em volta disso e tudo vai acontecer tudo de novo. E eu acho que o próximo ciclo já está acontecendo, né? Que é justamente as startups de IA, né? Então, se você se dedicar a isso, eu acredito que existe mercado agora, né? Para você entrar nessas startups que estão querendo desenvolver algum produto específico, né, dos tantos milhares que já devem ter. Mas a questão que fica vai ser sustentável? Não vai ser sustentável? Eu não tenho ideia. Eu acho que não, né? Assim, na minha opinião, mera de um cara que mora aqui no extremo norte do Brasil, não tem uma aplicação. E por quê, né? Inclusive, surgiu essa pergunta recentemente, na onde eu trabalho, a gente tem um momento onde é que enviam muitas perguntas para o CEO, né? E perguntaram, a inteligência artificial, ele estava comentando e tudo mais. Só que aí, é como o pessoal estava falando, né? Aqui, antes de botar uma inteligência artificial, vamos fazer uma gestão de dados, né? Que a gente tem uma grande massa de dados que não tem gestão. Vamos fazer uma gestão de dados, tirar o ouro disso, fazer o Big Data certinho, para depois a gente botar uma inteligência artificial para saber lá Deus o que ela vai fazer aqui na nossa plataforma, entendeu? Então, assim, eu não vejo, né? Eu não vejo, assim, um nicho muito grande desse mercado. Eu caio, ainda mais, assim, vamos botar na visão de programador, né? Se eu fosse entrar nesse mercado, eu seria um cara muito raso, porque eu acredito que inteligência artificial, é uma coisa muito densa, né? Assim, na parte de programação, você realmente trabalhar com inteligência artificial é uma coisa muito densa, é ciência de fato, é uma coisa muito pesada, né? E assim, eu acredito que se eu fosse entrar, inicialmente eu seria um cara que apenas operaria o que os programadores construiriam na parte. Então, eu não vejo vantagem para mim. Eu gostaria de ser o cara que constrói uma inteligência artificial, mas eu sei que não está na minha capacidade hoje. Depois dessa, nem eu sei responder, porque imagina eu. O Caio mas eu acho que vai ter uma tendência de isso ficar menos complexo. Sabe? Vai ter coisas pré-treinadas e pré-prontas, aí cabe a gente discutir se a gente vai aceitar ou não, dado um pouco que eu comentei anteriormente, e uma pessoa comum conseguiria fazer isso, fazer e treinar parte do que ele precisa, não tudo,
para não fazer do zero e gerar algum resultado. Mas eu acho que a gente está no começo, então o que a gente está vendo o ChatGPT e algumas AI generativas, talvez não seja ali, como foi, não seja ali na frente eles, seja outro. Como foi o Napster, que hoje a gente usa o Spotify. Ou como foi, sei lá, a Sony com o Walkman, depois o iPod vingou como algo que agora todo mundo usa celular, mas que é algo que conquistou o mercado. Então, não necessariamente a primeira coisa do hype é o que vai virar, segmentar uma área, um novo conhecimento, uma nova disciplina, etc. Acho que tem chão pela frente, mas eu não sei dizer onde vai parar. Eu penso assim, o meu conselho que eu daria para quem está começando é escolher uma área, por exemplo, a área de Big Data. Isso é uma coisa consistente, uma coisa que faz sentido, entendeu? Vou começar aqui a trabalhar com Big Data, beleza. Porque eu inclusive, tem muitos amigos que se arrependeram de fazer a transição de dev para engenheiro de dados. Muitos falam, pô, eu devia ter continuado como dev, devia ter vindo para essa área. Mas tem muita gente que tem carreira e é uma área muito boa. Assim. Para quem é DevOps também, é uma área muito boa. Quem quer DevOps que vai trabalhar dando suporte para a infraestrutura de Big Data, né? E essa área de dados, eu recomendaria por aí. Eu acho que isso seria uma boa. Assim, mas assim, eu ainda fico meio reticente. Assim, acho que eu vou esperar mais um pouco para eu ver. Não sei se enfim, eu consigo enxergar a mesma situação que o Caio citou aí. Eu acho que o pessoal ainda nem organizou aqui a parte de dados, Big Data da vida, né? O que é que eu vou treinar para já se preocupar com IA, etc. Então eu tenho essa visão, né? Esse é o meu ponto de vista. Pode tratar como um pet project, só para experimentar. Tipo, não usar o ChatGPT, usar o Llama, que o Facebook criou, para fazer umas brincadeiras, sabe? Acho que é open source nesse caso. Então, o meu medo, vou falar aqui com você. O meu medo é como que o pessoal está propagando esse hype de uma forma que está virando já bagunça, né? Outro dia eu digo ontem, né? Ou foi anteontem, eu vi uma propaganda assim. Alguém fez, algum rapaz aí da internet fez um capacete. E aí tava lá, fulano de tal fez o capacete tem IA, tem inteligência artificial no capacete do cara. Pô, a gente sabe que isso não é inteligência artificial, isso deve ser, claro, alguma coisa treinada para... Nem cheguei, eu não confesso que eu nem fui olhar a notícia, né? Mas olha como é que o negócio está tão bagunçado de você falar que tem IA dentro do capacete. Não tem IA dentro do capacete. Vai ter alguma coisa, assim, mais moderna do que apenas o capacete que não tem nada, mas não é uma inteligência artificial, a gente tem que entender isso, né? Mas tudo hoje em dia está sendo inteligência artificial. Às vezes você pega uma lamparina, uma luminária, e aí por causa de, sei lá, de você receber um comando de voz, e aí a luminária muda, né? Muda a cor, eles falam que é inteligência artificial hoje em dia. Isso vai gerar problema pra gente, né? Porque agora tudo é inteligência artificial. Mas como o pessoal está falando aqui, o que a gente vai trabalhar ainda de realmente inteligência artificial não é o que está hoje, ela vai evoluir. Em quanto tempo ela vai voltar para a gente, eu não sei também, né? Mas não vai ser isso como é hoje, eu também acredito nisso. Não é isso que vai ser hoje. E aí entra o detalhe, né? Se você se dedicar para essa área, tem que saber que o esforço que você vai fazer agora vai mudar completamente para daqui a 1 ou 2 anos, né? Então você vai ter que se renovar constantemente. Mas muito disso daí que tu citou, desse exemplo que você citou, tem a ver com o hype. Assim, eu já vi acontecer em outras áreas também, não só com IA, né? Por exemplo, DevOps, quando foi o DevOps, muita gente confundia metodologia de desenvolvimento, waterfall, ágil, essas coisas com DevOps. E aí eu vi muitos posts assim, mesmo o Cloud, é a mesma coisa. Muita gente confunde o que é Cloud Native com o que é só Cloud, o que é Cloud Computing. Então, eu vejo muito disso que tu falou, a questão coisa do hype, né? Isso a gente não tem jeito, a gente sempre vai enfrentar esses... Mas acho que tem uma diferença, porque, por exemplo, o metaverso, agora ninguém fala mais, e TV 3D, eram coisas que davam um cheiro de desconfiança, assim, eu vou usar esse negócio mesmo? Tá mais próximo, assim, realmente tem potencial, não sabemos para onde vai, vale a pena olhar, mas... como vocês, assim, com alguma desconfiança, dado tem um monte de coisa aberta. Mas eu acho que é diferente dessas outras coisas que eu falei que floparam.
A única certeza que eu tenho é que a NVIDIA ganhou em todas. Eu concordo com esse ponto aí, de fato. O metaverso era uma coisa assim, cara, eu não vou viver um dia inteiro dentro do metaverso. Tinha até aquele cara que ficou o dia todo dentro do metaverso, etc. Eu realmente concordo contigo. Inclusive, né, a Apple acredita de novo que todo mundo vai viver dentro disso daí, né? Mas eu concordo contigo, realmente, a IA, ela tem um cheiro do tipo, não está pronta. Quando estiver pronta, vai ter utilidade. Mesma coisa, aí puxando o gancho, é o blockchain também. Ele está pronto, mas ele foi aplicado totalmente errado, mas quando ele for aplicado corretamente, ele tem utilidade. Concordo. Aí isso já é uma coisa um pouco mais polêmica, eu acho, do meu ponto de vista, que quem determina se uma coisa vinga ou não é a pessoa que está usando. Está usando, tem muita gente usando, a gente não pode fazer nada, não tem argumento contra, né? Tipo, o Java, por exemplo. Não tem argumento contra o Java, todo mundo usa Java. Então é isso, galera. Chegamos ao final dessa conversa aí e vou deixar aberto para os senhores se despedirem. Obrigado mais uma vez. Só tenho a agradecer, porque foi um convite improvisado, a gente ia falar de outra coisa e no final a conversa foi mó da hora. Então, igualmente, valeu pelo convite, obrigado pela conversa. Nas próximas estamos aí. Obrigado aí, valeu demais. Beleza. Eu que agradeço a presença dos senhores. E é isso. E é isso, pessoal. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. E um abraço aí. Até a próxima. Tchau.